E agora nós vamos conversar sobre o comportamento nas redes sociais. Você já deve ter ouvido falar de cancelamento, que nada mais é que a exclusão de uma pessoa de uma rede. Os canceladores deixam de seguir e também não permitem que sejam seguidos. E isso não é muito legal não, né? Uma pessoa ser cancelada significa que ela fez algo ou disse algo errado que não é tolerado. E no mundo de hoje, né, em que muitas pessoas passaram por essa desconstrução social, então a gente vai tentar entender tudo isso. Juntamente com a gente, convidamos a psicóloga Mônica Martins. Mônica, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Olá, Fabiana, olá, Tata, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero poder contribuir aí com essa temática que foi lançada e é muito relevante. É muito novo tudo isso, né? Por isso que a Tata falou que a gente tem que tentar entender. A gente está desde ontem, né? Alguns dias, na verdade, falando na redação sobre isso, né, Mônica? Mas, no teu entendimento, esse cancelamento, a gente tentou entender que isso já acontece há muito tempo de outras formas, né? Por exemplo, entre vizinhos, né? Dá aquela fofoca, daí cancelam os vizinhos, param de falar com os vizinhos. É mais ou menos isso que daí potencializou hoje com a rede social? Exatamente. Se nós formos olhar, né, como vocês disseram, já ocorre essa espécie de cancelamento, as exclusões, por assim dizer, né? Já ocorre ao longo da história. O ser humano já se coloca a punir de alguma forma e excluir o outro que não pensa como ele, que não reage como ele, né? Porém, esse termo de cultura do cancelamento nas redes sociais, ele é algo que mais novo, né? Até porque aí as redes sociais, ao mesmo tempo que elas dão essa liberdade de expressão, então quem está aí está vulnerável a isso, né? Então esse termo foi criado como um ato de boicote para pessoas ou empresas, né, que daqui a pouco tiveram reações, atitudes que são questionáveis, que são incoerentes. O cancelamento, na verdade, se a gente for simplificar, ele nada mais é do que julgamentos nossos perante pessoas ou situações que a gente acaba dizendo e espera que sejam acatados? De certa forma, podemos dizer que sim, né? É como se eu estivesse destituindo o outro da palavra dele, é como se eu estivesse calando ele e falando mais alto. Então, eu tenho aí a minha atitude, eu tenho aí a minha opinião e daqui a pouco a outra pessoa, ela vai pensar diferente, ela não vai pensar como eu, então eu vou fazer o que? Eu vou cancelar ela, eu vou destituir ela da palavra que ela tem, eu vou falar mais alto. E nós podemos dizer que isso nada mais é do que táticas infantis, por assim dizer, né? Mecanismos arcaicos. O que uma criança às vezes faz quando ela não está sendo compreendida, quando ela está brincando com um colega, um amigo, e que elas não estão se acertando porque uma está querendo falar uma coisa, a outra está querendo falar outra, né? Ela vai tapar os ouvidos, às vezes até quando os pais falam, né? A criança tapa os ouvidos ou então ela fala mais alto. E nós vemos muito isso nas redes sociais. Então eu destituo o outro da palavra dele, eu falo mais alto e eu imponho aí a minha opinião de alguma forma, fazendo esse julgamento com o que eu considero que o outro está errado. Mônica, e por que tu achas que isso está acontecendo mais, né? Claro, a gente falou que já acontecia, tem acontecido mais. As pessoas, né? E aí você disse, eu não tinha nem pensado nisso, realmente é um comportamento infantil, né? Mas por que está acontecendo tanto, né? As pessoas estão mais intolerantes, as pessoas ficam mais valentes, né? Atrás do... Porque tá ali, né? Tá protegida por um computador, digita e depois sai, né? De repente não quer nem ler ou desaparece, né? O que está acontecendo? A própria liberdade de expressão, né? Ao mesmo tempo em que ela vem aí como uma oportunidade para que todos possam se expressar, né, principalmente nas redes sociais, também acaba indo para esse outro extremo. Muita intolerância, as pessoas acabam se achando muitas vezes donas de uma certa verdade, né? Então eu tenho aí a minha verdade, eu tenho aí a minha opinião e eu vou lutar por ela. E se, né, você não aceitar a minha opinião, eu vou cancelar você, né? Então é o que acaba acontecendo muitas vezes. E nós podemos pensar que
o fato de estar na rede social, principalmente, né, nós temos visto muito mais essa cultura do cancelamento, principalmente para celebridades, figuras públicas. Então, as pessoas acabam ficando expostas, porque uma celebridade, uma figura pública, ela está vendendo a imagem dela, né? Então, ela está exposta, ela está expondo ali a vida dela. E eu, enquanto espectadora dessa celebridade, dessa figura pública, eu só estou conhecendo o que ela está postando. Então, se ela fizer um ato que daqui a pouco eu considero incoerente, que de certa forma me decepciona, né? Então, eu vou acabar ficando decepcionada com ela e vou querer cancelar. Então, eu vou querer excluir ela da minha vida, porque eu já depositei todo um investimento aí nessa pessoa que eu estou conhecendo apenas por uma imagem, né? Não tenho um contato diário com ela, não sei da vivência diária dela. E uma impressão que eu tenho, na verdade, é que quando esse cancelamento acontecia, por exemplo, na vizinhança, como a Fabi disse, então eu não gosto da fulana, falo para minha rodinha de amigos, as pessoas acabam aí tomando as dores, né? Mas a impressão que se tem é que nas redes sociais a coisa é um efeito manada, assim. Muitas vezes tu até meio que concorda ou não concorda, mas entra junto. Isso é uma característica também, assim, as pessoas acabam meio que entrando na onda e vão sem meio entender o que está acontecendo? Sim, infelizmente sim, porque tem muito uma questão de influência, né? Então aí nós vamos encontrar daqui a pouco muitas pessoas influenciáveis, né? E vamos pensar que essa questão do boicote aí, né? Eu fui lá e vi algo que alguém que eu sigo, enfim, postou e eu achei incoerente. Daqui a pouco eu não vou nem analisar o contexto, eu já criei a minha própria verdade, eu já fiz o meu entendimento e eu vou lançar isso e outras pessoas vão estar comprando essa ideia. Também sabendo a história, daqui a pouco sem ter o total conhecimento. E não estamos aqui dizendo que daqui a pouco uma pessoa que cometeu um ato que é questionável, que é incoerente, ela estaria certa e que a gente não vai daqui a pouco tentar encontrar uma forma de lidar com isso. Mas a questão é que essa forma de lidar também faz com que a pessoa que está se sentindo vítima, né, o cancelador no caso, ele também vai estar cometendo um ato que não é bacana. E aí muitas pessoas vão ir nesse efeito, né? Um efeito avalanche, por assim dizer. Se eu sou só um floquinho de neve, eu não vou fazer uma diferença. Agora, vários floquinhos aí vão fazer uma avalanche, né? Então vão alcançar muitas coisas e vão gerar muitas consequências negativas. Mônica, tem algumas pessoas participando com a gente. Tem muita gente já mandando foto das mulheres da vida, que a gente vai mostrar na semana que vem. Muito obrigada pela participação. Continuem mandando, 984052073. Mas tem gente participando com a gente sobre esse assunto também. E aí, tem uma pessoa que fez um texto grande aqui, vou tentar resumir, diz que não acredita que não seja um comportamento infantil. A gente tem que se ajudar para depois querer ajudar o próximo. Eu desativei minhas redes sociais, né? Citou o nome das redes, para me proteger emocionalmente, porque eu não concordo com muitas coisas. Né? E aí disse que acabou arrumando guerra com todo mundo, desativou, e aí foi jogar baralho. E aí está evitando briga. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, Mônica, né? Antes desse telespectador ou telespectadora que não se identificou, mas já agradeço a participação. Eu estava pensando nisso enquanto você falava ali, né? Que a pessoa deixa de seguir e tal. Mas eu penso um pouco como esse telespectador aqui, né? Então, assim, não quer ver, não quer se incomodar, não está gostando, parou de seguir. Né? Eu acho que na minha opinião, eu queria perguntar a tua, Mônica, é isso que a gente deve fazer? Né? Não quer participar, deixa de seguir, pronto, fica quieto, segue a tua vida de cá, a pessoa segue a vida de lá, é mais ou menos isso? Exatamente. É o mais saudável, né? É claro que algumas pessoas vão optar por daqui a pouco cancelar todas as redes sociais, não participar, enfim, né? Muitas pessoas trabalham através das redes sociais, então faz parte da nossa vivência, né? E aí vai depender de cada um o que vai considerar saudável, porque se eu estou observando que estar em determinada rede social está me causando adoecimento e eu não estou conseguindo produzir, enfim, o ideal é que eu consiga lidar com isso, encontrar uma estratégia, seja sair, diminuir o uso, né? Se estou seguindo pessoas que daqui a pouco eu identifico que têm atitudes
que me incomodam e que eu sempre sou lesada com isso, então eu paro de seguir, né? Como foi o caso aí da telespectadora. Então, e quando eu comentei na questão das táticas infantis, não é um comportamento necessariamente infantil, né? Mas quando a gente diz tática, é um mecanismo arcaico, é algo que é impensado, que eu acabei não conseguindo ponderar e entender o que está acontecendo. Então, eu ajo por impulso, né? Sem conseguir filtrar a informação, sem conseguir passar pelo processo do julgamento e lidar com isso de uma forma saudável, sem me prejudicar e prejudicar o outro. Como é que a gente sabe que a gente está sendo um cancelador? Às vezes faz sem querer, faz um comentário, como é que é? É só um comentário ou tem que ter algo a mais para isso acontecer? Eu preciso observar, né, o que esse comentário vai gerar, né? Porque o próprio fato de, como nós falamos antes, estar exposto ali à rede social, ter essa possibilidade de eu escrever, se eu quiser excluir depois e escrever novamente, né? É um lugar livre, é um lugar sem fronteiras, por assim dizer. Eu preciso ter esse cuidado de ponderar. Pode ser que para mim seja só um comentário, mas o que isso vai interferir aí para essa pessoa que eu estarei comentando, né? Esse comentário ele vai ter consequências, né, para mim e para outra pessoa, porque de fato muitas vezes nós estamos aí cansados, né, de muitas coisas e é aquele momento assim, eu gostaria de cancelar as coisas, né? Para aí o mundo que eu quero descer, né? Nesse momento que estamos vivendo aí, principalmente de pandemia, né? Quero cancelar isso. Mônica, então, é bom... Desculpa, pode continuar, desculpa. Sim, pode falar. É que eu ia te falar do riscos graves, inclusive, né, dessa política do cancelamento, porque a gente vê, às vezes, jovens artistas, né, pessoas muito jovens que são canceladas e talvez tenham alguma doença mesmo psicológica, né, algum problema, e talvez não vá conseguir lidar com isso. É um risco muito grande, né? Exatamente. Até porque quem está exposto, principalmente, né, pessoas públicas, elas vão estar nessa exposição, então é a imagem delas que elas estão vendendo e o que tem por trás, quantas inseguranças quem sabe que tem, né? E aí alguém vai lá e faz um comentário que com a ideia, não era um comentário maldoso, né? Mas e como que essa pessoa que está recebendo como é que a pessoa recebeu, né, Mônica? Eu acho que tem muito disso também. E eu quero aproveitar já o ensejo. E para a pessoa que foi cancelada, o que ela tem que fazer? Como é que age? Muitas vezes você faz um comentário ali, as pessoas não entendem, vem aquela avalanche, tu tem que sair das redes sociais, mas como é que a pessoa que foi cancelada tem que agir para se reconstruir? Essa reconstrução da imagem vai ser algo muito delicado, né? Vai depender muito como que essa pessoa vai assimilar esse momento e claro que sempre vai ser algo difícil de lidar, né? Mas qual que vai ser a consequência que ela teve, né? Daqui a pouco vai perder muitos seguidores, vai ter uma consequência financeira aí, com cancelado contratos, enfim, vai perder amigos, né? Então, a rede de apoio dela é importante, né? Família, amigos que possam apoiar, se necessário, buscar um atendimento profissional, né, para lidar com isso, até porque se daqui a pouco ela tentar enfrentar e eu vou voltar para as redes sociais e vou tentar enfrentar isso, pode ser que gere algumas consequências maiores aí para a saúde mental, né? Então, o ideal é tirar um tempo aí sim, perceber o que está sentindo para que possa lidar. A partir do momento que a gente consegue sentir, entender nossas emoções, nós conseguimos lidar com elas, né? Então, a minha visão é que uma ajuda profissional e uma rede de apoio, ela é muito importante para esse momento. Mônica, muito obrigada pela tua participação conosco, né? Ficaram várias perguntinhas aqui ainda, várias opiniões de pessoas que participaram com a gente, mas a Mônica volta um outro dia para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço.
Até tem uma... Obrigada, Mônica, tchau. Até tem a Ana que participou com a gente, Tata, e olha que legal. A gente pode falar sobre isso outras vezes mesmo. Ó, o cancelamento acontece porque não sabemos nos expressar corretamente. Tem até interpretação de texto, às vezes. Verdade. A gente né? pode fazer às vezes cancelamento interno. Às vezes uma vírgula deixa Exato. tudo diferente. E aí é falta de paciência, né? E as pessoas levam para o lado pessoal também. Sim. Então a gente tem que ter muita paciência, né? Eu acho que o próximo assunto atenção. pode ser o cancelamento no grupo do condomínio, no grupo da família, porque às vezes acontece. Como é que a gente lida com isso? É importante, né? Tá certo.